É o dinheiro a raiz de todos os males? Bem, a Bíblia não diz assim. Vamos ver que a Bíblia relata mesmo muitas bênçãos e riquezas para os filhos de Deus. Ali a prosperidade faz parte das bênçãos e não da maldição. Mas os homens podem transformar essa grande bênção em uma grande maldição. Como isso acontece? Os 10 mandamentos. Ama teu Deus sobre todas as coisas e ao teu semelhante como a ti mesmo. O primeiro mandamento. Amarás o teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ali está então a grandeza do homem que sabe reconhecer que todas as coisas vêm de Deus. A cobiça, essa sim é a origem dos males. Vamos ver isso exatamente no livro de Isaías, capítulo 14, versos 12 a 16, que passo a ler. E vamos ver que a cobiça está intimamente ligada à idolatria, e a idolatria à separação de Deus. Pecado é separação de Deus, é errar o caminho a Deus, é nos distanciarmos dele. E a idolatria é o ápice disso, o começo de tudo, seja o eu, o ego, o egoísmo, o egocentrismo, ou seja o dinheiro, aquilo que nós adoramos mais que a Deus e mais que ao nosso semelhante, há algo de errado. Bem, vamos à leitura. Isaías capítulo 14, versos 12 a 16, é o relato da queda do pecado, do início do mal no universo. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia. No ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admirar-se-ão da sua situação e a seu respeito ponderarão. É esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Aqui a queda de Lúcifer, um anjo que tinha a adoração de todo o céu, mas ele cobiçou a adoração que pertencia apenas ao Criador. Ele mesmo havia sido adorador do seu Criador. Mas agora o eu tomava volume, a cobiça do lugar de Jesus Cristo, o Criador, da adoração a Ele espontânea de todos os anjos, colocava em xeque, em prova, e a tentação de Lúcifer nasceu no seu coração. Ele passou então pela cobiça do lugar, a idolatria do eu, e também a idolatria, como diz também no livro de Ezequiel, das suas pedras fulgurantes, da sua beleza, da sua sabedoria, do seu comércio, de todas os enfeites, das graças, das maravilhas, ele se revestia. E agora isso subiu para a cabeça. A raiz de todos os males pode estar dentro de cada um de nós, quando estamos olhando, cobiçando aquilo que não nos pertence. Então, nos 10 mandamentos, nós temos explicitamente essa orientação para não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar nada que seja do próximo. Mas vamos ver a queda do homem em Gênesis capítulo 1, 29. Nos céus, a queda de Lúcifer. Agora relata-se a queda do homem. Compreendendo, então. Disse Deus, eis que lhes dou toda a terra, e todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para você. Então Deus fez a terra, o paraíso e tudo que servia para a alimentação do homem, do bom e do melhor, ali estava à disposição do homem. Mas, no capítulo 2 de Gênesis, verso 6, todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Portanto, o trabalho do homem era ameno na medida em que a própria orvalho fazia a rega, auxiliava no cultivo da terra. Bom, esta é a história da origem da humanidade, ainda não tinha brotado. Então, verso 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Partimos agora para os versos 5 e 6 do capítulo 3, o relato da queda do homem. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A Deus tinha dado domínio sobre todas as coisas. Deus abençoou, em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Agora Satanás estava colocando diante de Eva exatamente o que ela já tinha, o discernimento, a sabedoria para dominar. Ela tinha todo o paraíso, todo o planeta Terra, tudo estava ali colocado como uma bênção e o homem estava a administrar. Apenas não poderia tocar no fruto que lhe causaria a morte pelo conhecimento do mal, que o levaria ao egoísmo a ponto de Caim matar Abel. O primeiro homicídio nasceu na primeira família. Terrível. Mas vamos ver então o que nos diz Gênesis 1, 28, rememorando 1, 28. Deus abençoou, lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Mas começou Satanás a destruir exatamente a multiplicação, quando trouxe a morte que se acampou na família terrestre. Bom, Ellen White nos traz uma descrição bastante interessante sobre esse assunto no livro Patriarcas e Profetas, página 11. Descontente com a posição que ocupava, apesar de ser mais honrado do que a hoste celestial, ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Em vez de procurar fazer o que Deus fosse o alvo supremo de suas afeições e fidelidade de todos os seres criados, seu esforço consistiu em obter para si o serviço e a lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido a seu Filho, esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era prerrogativa de Cristo unicamente. Agora o homem também queria a prerrogativa de ser semelhante a Deus. Satanás subirei ao monte da congregação, quer dizer, ele queria participar do governo do universo. E o homem quis ser semelhante a Deus. A cobiça levou à idolatria, e a idolatria à destruição. Vamos ver então a sequência do nosso estudo, porque Eva e Lúcifer caíram da mesma forma. Mas nós vamos ver agora em Efésios capítulo 5, verso 5, as condenações sobre a cobiça. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, o ganancioso é idólatra. Aqui está dizendo ou o ganancioso que é idólatra. É uma associação de comportamentos, a ganância e a idolatria. Bom, Colossenses 3, verso 5, Paulo diz: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impurezas, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Portanto, a ganância é também idolatria. A cobiça é idolatria. Querer aquilo que não lhe pertence está proibido, vedado nos mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, nós vamos ver logo nos versos que vamos ler agora, né? Verso 17, 20 e 17 é o 10º mandamento da lei de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Bom, aqui está bastante claro que nós não devemos nos dar a cobiça. Devemos nos contentar com as bênçãos que Deus nos deu e não aspirar aquelas que estão reservadas para outros, porque estas sim podem ser uma maldição. Deus sabe o que é melhor para mim e para você, e a partir do momento que Ele nos dá algo diferente do que deu a outro, é porque é a melhor bênção que poderia existir. Devemos nos contentar, ser gratos e adorar a Deus sobre todas as coisas. Bom, nós vamos ver em Romanos capítulo 1, verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é o bendito para sempre. Quem são esses? Os que estão na idolatria, os que estão na cobiça, os que estão na imoralidade, aqueles que estão perseguindo os caminhos de Satanás com as promessas vazias que ele traz.
Deus deu tudo e o pecado original com certeza não se trata do sexo entre Adão e Eva, porque ele mesmo disse, Deus disse a eles, multiplicai e enchei a terra. E Deus não mente nem pode adulterar os seus mandamentos. Se ele mandou multiplicar e encher a terra, e com isso ele deu a sexualidade para ser essa bênção da multiplicação, não poderia ser esse o pecado original, mas com certeza a imoralidade, a cobiça, o querer o que não pertence. Este sim é que é o pecado original, que traz raiz de todos os males. Segundo Samuel, capítulo 11, traz uma descrição terrível do pecado de Davi. Um homem que andou segundo o coração de Deus, mas nas travessuras do diabo. Vamos ler segundo Samuel, capítulo 11, verso 2 e verso 6. 11, verso 2. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Enquanto isso, seus homens estavam a lutar em guerra. Mas ele estava descansando no palácio. O ócio levou a cobiça. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disse-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. O Joabe o enviou. O enviou para quê? Porque Davi intentava fazer parecer que era ele, o marido, quem havia engravidado a mulher. Mas agora era tarde, porque aquele homem leal ao seu dever não se deitou, não se aproximou da sua casa, ele ficou em alerta para voltar ao campo de batalha. Como posso eu repousar sabendo que os teus homens estão no campo de batalha e eu aqui? Então ele foi de volta ao acampamento e a armadilha se formou. Verso 17 até o verso 28. Verso 17 nos diz o seguinte, de 2 Samuel 11. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Ah, mas como morreu na guerra? E depois então a gente vê que Davi mandou, no verso 25, mandou um mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Além de intentar o mal, porque ele mandou que o seu general colocasse na frente de batalha Urias, e depois que o exército recuasse, deixando-o sozinho diante do exército inimigo, aquele herói foi morto covardemente com a retirada. E depois ainda Davi, na sua afã de tapar o pecado, ele vai e consola Joabe, dizendo, a espada não escolhe a quem, ninguém vai poder descobrir isso que nós fizemos. Mas o relato está aqui na Bíblia, e todo mundo, durante o correr da história, desde Davi até hoje, sabe porque está aqui o relato. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, disse Jesus. Bom, continuando aqui, dos 17 até o 25, eu tomei algumas partes, e então Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução: o mensageiro acabar de apresentar ao rei o relatório. Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? A armadilha estava aqui, estavam justificando, dando a justificativa para Davi dar ao povo. Ah, por que será que o rei deixou chegar tão perto do inimigo? Porque não foi mais ardiloso, mais articulado na frente de batalha? Bom, o desfecho, com certeza, foi que quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. A consequência veio uma desordem, uma tragédia familiar, um filho procurando matar o pai, procurando matar o outro em busca do trono. A cobiça nasceu no coração. E o coração da família ficou contaminado. Pai contaminando filhos com o mesmo sentimento através da reprodução, tanto do homem como das impurezas que estão cultivadas no coração do homem. É o círculo familiar, é uma constelação familiar, é o conjunto de coisas que herdamos, coisas e comportamentos e sentimentos que são passados de pai para filho, mas rompidos quando há
um consolo de Deus quando o homem confessa seu pecado e se arrepende. 1 Timóteo 6, de verso 6 até o verso 7. De fato, a piedade, o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. A cobiça, querer mais do que se tem, mais do que se pode ter, o que é do outro, traz uma infelicidade constante, uma sensação de nunca alcançar a plenitude do prazer. Se a pessoa se contenta com o que tem e agradece a Deus, com certeza Deus ouve e manda mais bênçãos. E o nosso coração, ainda que não receba posses, ele se completa, porque a taça se enche com a gratidão de uma taça cheia das bênçãos. Enquanto olhamos para a taça do outro, a nossa se esvazia. Mas você, meu amigo, vê e entende. É o nome do nosso programa, #Vê e Entende. Você é direcionado automaticamente para a sua mídia social preferida. Aqui você assiste e curte e compartilha e segue a nossa programação. Inscreva-se agora no nosso canal e vem com a gente, vamos orar. Pai querido, nós estamos novamente diante de Ti, dispostos a estarmos atentos à Sua palavra. Não percamos nenhum de nós o foco de olharmos para Ti, sermos gratos e de olharmos para aquelas bênçãos que temos e nos completarmos com elas, não almejando, não cobiçando aquilo que o Senhor não nos deu, aquilo que não nos pertence, aquilo que é de outro. Mas que tudo que o Senhor nos dá seja para nós uma bênção de mão cheia e que todos nós possamos estar repletos da grande sabedoria e também da gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos especialmente por Jesus que nos deste na cruz e purificaste o nosso pecado. Completas em nós o desejo de ser bom, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bênçãos para você, vinda dos céus. Amanhã, vem e entende, vem com a gente. Deus te abençoe.